Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Vim aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é Gnosticismo, o Evangelho de Lúcifer. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like. Ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês, tá ok? Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Que nesse tema de hoje, Senhor, que eu possa pregar com êxito que a enganação de Satanás para com o povo e como enganaram Adão e Eva. Por isso, meu Deus, e que nesses quase 6.000 anos, que ele vem enganando nós seres humanos, que as pessoas possam acordar e possam aprender sobre a Tua palavra. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que eu estarei junto, que o Senhor estará junto comigo. Faça-me de mim o seu servo, para que as pessoas possam assistir essa pregação, que eles possam entrar no seu coração a tua palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Gnosticismo, o Evangelho de Lúcifer. Vamos, antes de eu ler as passagens bíblicas, vamos começar aqui com uma lista, de como que existem as novas enganações de Lúcifer nesse mundo. Como o espiritismo, certamente não morrereis. O que significa isso? Tem várias pessoas, que eu já comentei, sobre isso. Que o espiritismo não começou com as irmãs Fox, no século XIX. Que as irmãs Fox, fazia o espiritismo. Elas praticavam o espiritismo. E muitas pessoas falam, começou lá no século XIX com as irmãs Fox. Ele não foi. O espiritismo começou lá no Jardim do Éden, quando era Lúcifer, em formato de cobra, que ela tentou Eva. E ele falou assim, e ela falou assim, vamos ler, Gênesis, isso está em Gênesis. Eu vou ler para vocês que o espiritismo começou ali, em Gênesis. Gênesis capítulo 3, versos do 1 ao 5. Do 1 ao 5, vamos lá. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Dos frutos das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore de que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe do que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quer dizer, ali começou o espiritismo. O que Deus falou para Adão? De toda árvore você pode comer. É como se fosse um corredor. E lá no fundo do corredor tem a árvore do conhecimento e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, de toda árvore aqui do lado você pode comer, mas menos daquela árvore lá que está lá no fundo, né? Que do dia de que delas comerdes, certamente você morrerá. Jesus deixou bem claro que era para Adão,
porque no dia que delas comerdes, certamente você morrerá. E o que Satanás falou para Eva? Que certamente não morrerás, cara, não morrerás. Ali começou o espiritismo. Cara, muitas pessoas que eu conversei já, cara, que eu falei que ali começou o espiritismo, fazia assim, mas como? Como que lá no Jardim do Éden começou o espiritismo? Aí eu expliquei para a pessoa. Falei assim, que o espiritismo... Cara, vocês sabem o que é o espiritismo? Aí a pessoa responde, sei. Cara, o que o espiritismo pratica? Ele, assim, é que chama as pessoas... Cara, uma pessoa vai lá para procurar o parente e a pessoa aparece. Cara, a parente da pessoa aparece. Mas só que não é a parente da pessoa. Que era o demônio transfigurando a pessoa. E o que ensina ali? Que era o que Deus falou na Bíblia? Que toda alma que pecar morre. Somos mortais. Nossa alma é mortal. O que ensina no Espiritismo? Que era a imortalidade da alma. Então, quer dizer, o Espiritismo, que Satanás falou ali? Que certamente não morrereis. Que era que, que ali é a imortalidade da alma. Que era que foi ao contrário da ordem de Deus. Que era o Espiritismo é a mesma coisa. Que o Espiritismo tem a imortalidade da alma. Que ela ensina a imortalidade. Que ela pensa que a pessoa que está aparecendo e não é. Que elas são demônios transfigurando a pessoa. Olha o que aconteceu lá com Saul, o rei Saul. Que era quando procurou a cartomante. Que era procurando o profeta Samuel. Mas não era o profeta Samuel que apareceu para ele. Que era o demônio transfigurando o profeta Samuel. Samuel já tinha morrido. Então, quer dizer, o Espiritismo não começou com as irmãs Fox no século XIX. Começou ali no Jardim do Éden, que era o Espiritismo. Aí eu conversei com a pessoa, expliquei a pessoa, que a pessoa entendeu. Ah, tá certo. Agora eu entendi. Mas é como se diz. Cara, se você não explica, a pessoa não vai entender. Religiões orientais abrirão os vossos olhos. Quer dizer, que será inteligente igual a Deus. O que as religiões orientais ensinam? Buda, uma vaca com corpo de mulher. Quer dizer, só religiões falsas. Só religiões que ensinam, que são melhores ou quase iguais a Deus. Nova era, e sereis como Deus. Quer dizer, mais, seguindo, dessas religiões, falsas, dessas religiões pagãs. Paganismo, bem e o mal. E o gnosticismo, sabendo. Entre o ano 384 até o ano 322, na Grécia Antiga, Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria. Quer dizer, era um escritor grego, mas que era a favor do mundo, não a favor de Deus, era a favor de coisas que são falsas no mundo. Vamos ler umas passagens aqui bíblicas. Isaías, capítulo 60, verso 14. Isaías, capítulo 60, verso 14. Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram. Postrar-se-ão até as plantas dos teus pés, todos os que te desenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Quer dizer que a cidade se arrependeu, que o povo se arrependeu, que o povo veio até Deus. Porque se o povo se arrepende e vai até Deus,
Cara, Deus os abraça. Cara, Deus te dá a unção. Vamos para o Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3 e o verso 11. Marcos, capítulo 3, verso 11. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-lhe-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Quer dizer, era que até os demônios, os espíritos mundanos, prostravam-se diante de Jesus, porque faziam parte, dos anjos de Deus. Antes da rebelião de Lúcifer, no céu, eles faziam parte, dos anjos de Deus. Então, eles sabem como Deus é, e de todo o planejamento de Deus, de todo o planejamento de Jesus, e respeita Jesus. É como se diz, eles não batiam de frente com Jesus, eles sim, se prostrava, porque eles faziam parte, da classe, celestial ali, que eram os anjos de Deus. Hebreus capítulo 12 e o verso 22. Hebreus capítulo 12 e o verso 22. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, quer dizer, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, que é a casa de Deus. Vamos para João capítulo 8 e o verso 23. O Evangelho de João, capítulo 8 e o verso 23. E prosseguiu: Vós sois de cá de baixo, e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo não sou. Quer dizer, que era Jesus falando, que era sobre, que ele não era deste mundo, e sim, que era lá de cima. Era falando para os sinédrio, era falando para os fariseus. Josué, era lá no Velho Testamento, Josué. Estou lendo essas passagens bíblicas, depois eu vou ler alguns textos dos escritores que escreveram sobre esse tema de hoje. Josué capítulo 22 e o verso 5. Josué capítulo 22, verso 5. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardei os seus mandamentos, e vos chegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Quer dizer, que nós devemos guardar todos os mandamentos, guardar a lei do Senhor. Vamos para Salmo 87 e os versos 2 a 3. Salmos capítulo 87, versos 2 e 3.
O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Quer dizer, cara, que Deus ama as verdades, as coisas que andam retamente. Vamos para Apocalipse, cara, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 14 e o verso 1. Olhei, eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Quer dizer, aqui são os 144.000 que vão fazer a última pregação da terra aqui no futuro, e o último evangelho terreno, né, o evangelho eterno, e vai escolher aí os que vão aceitar, né, o dia de sábado, que vão aceitar o selo de Deus. Vamos para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, o verso 6. 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Pois isso está na Escritura, e eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quer dizer, está falando aqui que se for aceito por Deus, nunca será envergonhado. Vamos lá, quero ler alguns textos. Gnosticismo e mitologia. Verdadeiro Pai, Sofia Demiurgo. A Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sophia, em grego Sofia, que significa Sagrada Sabedoria. É um imponente edifício construído entre 532 e 537 pelo Império Bizantino para ser a Catedral de Constantinopla, atualmente Istambul, na Turquia. A igreja foi dedicada aos Logos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação do Logos em Cristo. Embora ela seja chamada de Santa Sofia, Sofia é a transliteração fonética em latim da palavra grega para a sabedoria. O nome completo da igreja em grego é a Igreja da Santa Sabedoria de Deus. Quer dizer, enganação. Está falando aqui, gnosticismo, que significa sabendo. Que vocês sabereis que do dia que comerdes abrirão os vossos olhos. Quer dizer, que era enganação, que era mitologia, que era mitologia grega, que é outra enganação também. Então, quer dizer, Santa Sofia, que ela não existe, é mais uma invenção, que era da enganação deste mundo. Origens modernas. No segundo século depois de Cristo, dentro do cristianismo, hermenêutica invertida, evangelhos gnósticos. Quer dizer, no segundo século depois de Cristo, quer dizer, o segundo século foi entre o ano 100 ao ano 200. O primeiro século foi do ano 1 até o ano 100. O segundo século do ano 100 ao ano 200. Quer dizer, a enganação já começou ali. A enganação já começou, a rodear aquele sistema. O uso mais importante da palavra Sião é em seu sentido teológico. Sião é usada figurativamente de Israel como povo de Deus. O significado espiritual de Sião continua pelo Novo Testamento, onde recebe o significado cristão do reino espiritual de Deus, a Jerusalém celestial. Pois isto está na Escritura, e eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quer dizer, a cidade nunca será envergonhado. A cidade de quem se arrepender ali, nunca também será envergonhado. Deixando as coisas mundanas, indo para Deus. Um caminho.
Quero seguindo retamente. Então, quer dizer, essas enganações do mundo, você deve deixar de lado, e sim para a verdadeira palavra de Deus. Esquece as coisas mundanas, e sim, vai para Deus, retamente. Então, povo de Deus, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-me de mim o seu servo, para que eu possa explicar a enganação do mundo e ir para a tua palavra, meu Deus. Por isso, meu Deus, muito obrigado. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!